Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Continuar aqui a nossa programação da semana, conversando aí sobre diversos temas que precisam ser debatidos e precisam ser aí discutido pela classe trabalhadora, né? E uma dessas questões é o apagão, né, que teve na cidade de São Paulo e discutir aí mais a fundo, né, as raízes, né, deste problema, né? Apagão é esse que teve como teve, né, manifestação, né, contra, né, denunciando isso. E quem participou dessa manifestação foi a Sandra Rodrigues, ela que é do GOI, Grupo Operário Internacionalista. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para que a Sandra fale um pouquinho dela antes da a gente começar, né, a nossa entrevista. Boa noite, Guilherme. Boa noite todas e todos que estiverem participando dessa entrevista da mesa de debate com a audiência, né? Meu nome é Sandra Rodrigues Fortes, muito conhecida como Sandra Fortes, militante do Grupo Operário Internacionalista e moradora aqui em Taboão da Serra, do condomínio Serra Verde. Eu sou professora da rede municipal de Taboão também e moradora aqui deste condomínio que fica no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, bem no retorno aqui no Taboão, né? Uma região bastante... todos conhecem, as pessoas passam por aqui para entrar nos bairros da cidade. E é um condomínio que tem 1.184 apartamentos, e nós estimamos que aqui tenha entre 5.500, 6.000 pessoas morando. É isso aí. E eu, pra gente começar aqui a nossa conversa, Sandra, né? Eu quero que, né, você fale, né, você comente como começou essa manifestação e qual foi o objetivo dela e o que causou tudo isso. Guilherme, estamos lembrados que fomos surpreendidos na tarde do dia 3 de novembro com aquele temporal estranhíssimo, né? De repente, escureceu tudo, uma ventania muito forte e imediatamente a gente identificou quedas de árvore, né? Eu, particularmente, não estava em casa, nós não estávamos em casa, estávamos com visitas, familiares meus que vieram do Rio de Janeiro. Nós estávamos em Buenos Artes, na casa de uma amiga, e lá um temporal nos impediu de sair. Só conseguimos sair de lá às 10 da noite, porque caíram árvores no meio da estrada. Então, quando nós chegamos aqui no condomínio, a energia elétrica tinha acabado às 16 horas, o horário do temporal. Inclusive, nesta noite de sexta, a energia chegou a voltar para acabar novamente. Digamos que é bastante comum quando chove por aqui, no último período, a energia ser interrompida e a gente fica 1 hora, 2, 3. Em geral, as chuvas são à tarde, noite, e apenas no dia seguinte a energia elétrica é ligada. Esse fato foi bastante comentado por nós aqui no bairro, no condomínio, tanto no domingo, que nós passamos o dia inteiro sem energia elétrica, quanto na própria segunda, durante a manifestação, que durou 11 horas de fechamento da Avenida Paulo Aires, que é a entrada principal do condomínio. A outra entrada fica na Rua Helena de Moraes, nos fundos. E a gente comentava justamente o seguinte, que quando a energia acaba, e isso tem ocorrido esporadicamente, a gente recebe as nossas contas de energia elétrica sem 10 centavos de desconto pela hora, pelas horas que ficamos sem energia elétrica. E neste caso, ficamos o domingo inteiro e numa situação muito complicada, porque todos lembramos que 3 de novembro foi um dia depois do feriado do dia 2 de novembro e um final
o início de mês, o que significa que quem recebe no final de mês foi lá e abasteceu a casa. É muito comum a gente fazer compra quando recebe no dia 30, ainda mais que era um feriado, abastecer a casa, principalmente a geladeira. E isso começou a nos preocupar já domingo de manhã, que nós perderíamos o que estava no freezer e o que estava na geladeira. Razão pela qual, sem saber quanto tempo ficaríamos sem energia, nós começamos a ir atrás de isopor e gelo. E o comércio local aqui esgotou rapidamente esses itens. Não tinha mais. Como eu disse, só aqui neste condomínio moram cerca de 6 mil pessoas. Acima tem o Vale dos Pinheiros, que é um condomínio que é um pouco maior que o nosso. Aqui tem 37 blocos, lá tem 41. E a falta de energia foi meio que generalizada, sendo que no sábado à noite a energia elétrica volta, por exemplo, no Vale dos Pinheiros, que é o condomínio acima. Há relatos, eu estava dormindo, era de madrugada, que aqui também houve um pico de energia, a luz foi ligada de madrugada, houve um estouro e apagou novamente, o que significa que todo mundo continua sem energia elétrica. Isso no sábado à noite. Então, domingo de manhã a gente já começou a procurar gelo, isopor, para ver se a situação melhorava. E com um agravante. No sábado à noite, a água também acabou no condomínio, porque os reservatórios todos dependem de bombas dos blocos para jogar água nas caixas. E, sem energia elétrica, a água que havia nas caixas foi esgotada, só havendo água no reservatório. A administração do condomínio até hoje não nos explicou por que não liberou as torneiras dos reservatórios e de portaria que tem aqui para que a gente enchesse minimamente balde para poder dar conta do emergencial, por exemplo, descarga no banheiro. E isso nos obrigou, já domingo de manhã, a ir buscar água no parque linear com balde. Eu, particularmente, fiz esse movimento. Havia também muitas pessoas do condomínio trabalhando fora daqui. Era um feriado, muita gente veio para cá, mas também muita gente saiu daqui. E nós minimamente abastecemos, sem energia elétrica. Eu, particularmente, fui para a casa de uma sobrinha. Nós aqui em casa estávamos com visita, fomos para a casa de uma sobrinha que mora no Jardim Guarapiranga, para poder tomar banho, carregar celular, etc. E retornamos no domingo à noite. Segunda-feira pela manhã, idem, sem energia elétrica. Eu saí para trabalhar, eu estou aposentada de um cargo da prefeitura, então o cargo que me restou de substituto, eu trabalho 2 horas, eu entro às 8, saio às 10. Saí, não havia energia elétrica ainda e nem água. Com o agravante do farol da frente do condomínio estar desligado, um caos, muito carro, sem passagem para pedestre, a gente teve que enfrentar os carros de manhã para conseguir atravessar a Avenida Paulo Aires, que são 2 pistas. E quando eu saio do trabalho, retorno para casa, eu já vi um trânsito grande, por quê? Moradores daqui, né, conversando pela manhã, indignados com o que estava acontecendo, porque houve perda de mantimentos na geladeira, houve perda de medicação de alto custo, que dependia de refrigeração, havia perda de insulina, e casos gravíssimos de pessoas que moram aqui e dependem de oxigênio em casa, e que também, sem energia elétrica, estavam sem oxigênio, procurando aí o serviço de saúde para ver se conseguia deslocar essas pessoas para garantir o oxigênio, ou seja, um verdadeiro caos. E, então, esses moradores tomaram a iniciativa de fechar a Avenida Paulo Aires, e eu cheguei bem no momento que a avenida estava sendo fechada. Por volta de 10h30, mais ou menos, a administração do condomínio se dirigiu num carro da Guarda Municipal para a Enel, para resolver o que estava acontecendo e a avenida fechada. E, mais ou menos 11 horas, começou um movimento de quem chegou na Enel, que podia liberar a avenida, porque já ia conversar com a presidente da Enel e a luz já seria restabelecida. Só que a radicalização de quem estava na avenida era muito grande. Por quê? Desde o término da energia, a Enel, pelas ligações que foram feitas, dava várias informações.
a energia elétrica vai voltar na segunda, a energia elétrica vai voltar na terça, para outros ia voltar na quarta, e já havia até pessoas que tinham recebido informação que voltaria na quinta. Então, o desespero era total, não havia nenhuma disposição de desocupar a avenida enquanto a Enel não religasse a energia elétrica. E então, esse movimento nosso durou 11 horas desse dia, porque a avenida ocupada por volta das 10 só foi desocupada às 21h17, 21h20, quando a energia elétrica foi ligada. Durante esse período, houve vários momentos de tensão, porque a Guarda Municipal veio para cá muito armada, a Polícia Militar também, sem nenhuma necessidade. O que havia na avenida eram moradores, trabalhadores, inclusive muitas crianças. Ficamos no sol o tempo todo durante o dia. Alguns momentos de tensão com alguns motoristas, mas a manifestação se manteve e 6 horas depois que a gente estava ocupando a avenida, apareceram 2 parlamentares, que é um deputado estadual aqui da região e um outro vereador, a título de apoiar, e por várias vezes vinha o informe que podia desocupar, que o carro da Enel estava chegando e etc., mas de fato não foi desocupada, apenas quando a energia elétrica foi restabelecida 11 horas depois. No dia 5, dia 3 foi sexta, 4 sábado, 5 domingo, no dia 6, que foi a segunda. Certo. E, Sandra, e eu acho que a gente precisa entrar um pouco mais a fundo na questão do problema, né? E quando a gente fala desse problema de energia, a gente tem que tocar na questão da privatização da Enel, né? Como que você vê esse tema, né, da privatização, e qual que é o programa, né, que a gente precisa ter, né, para dar uma resposta ao que aconteceu e evitar que novos casos, né, como que ocorram novamente? Guilherme, durante a ocupação da Avenida Paulo Aires, no dia 6 de novembro, o assunto que mais debatemos, porque ficamos na avenida 9 horas, conversamos entre nós. Teve um momento que chegaram mais pessoas, porque as pessoas saíram para trabalhar e começaram a retornar por volta de 16, 17 horas. Então, teve um momento que tinha cerca de 600 pessoas na avenida, ocupando a avenida. E uma conversa durante o dia, muito recorrente, era justamente a preocupação com a privatização da Sabesp. Por quê? Muitas pessoas falavam, quando era a Eletropaulo, o atendimento não era ruim como é o atendimento da Enel. E uma outra coisa que ficou evidente durante esse período, que foi esse temporal do dia 3, é a incapacidade da Enel de gerir o sistema de energia e de resolver os problemas. Por quê? Não tem profissionais. Nós tivemos a oportunidade, primeiro que a Avenida Paulo Aires foi uma das mobilizações que ocorreu durante esse período do apagão. Aqui mesmo na região, no domingo, houve uma manifestação, inclusive com fechamento de avenida, no bairro São Judas. Nós soubemos de manifestação também no Jardim Record. E pelo estado afora, a cidade afora, deve ter havido, na Grande São Paulo, muitas manifestações que expressam e expressaram justamente essa indignação da população. E durante o período que nós ocupamos, nós conversávamos justamente sobre a preocupação da privatização da Sabesp. Porque há um projeto já bastante antigo aqui no Brasil de privatizar empresas estatais. E privatiza por quê? Porque são empresas que prestam um serviço e são lucrativas. E quando ocorre essa privatização, muda completamente a dinâmica da empresa, que é prestar um serviço para ser uma empresa que tem que dar lucro. E para dar lucro, a gente sabe o que os empresários fazem. Buscam baixar o custo
da produção daquilo que vai ser fornecido. E de que forma? Reduzindo a força de trabalho, demitindo pessoas, operando com o mínimo de pessoal e utilizando equipamentos e produtos que não são de primeira. E isso acarreta diretamente em problema para a população. Não precisamos nem ir muito longe, e a gente conversava muito isso aqui no dia 6, durante a ocupação da Avenida Paulo Aires, quando a gente fechou, a companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada, e na condição de privatizada, já protagonizou 2 grandes desastres ambientais e assassinato de pessoas e perda de patrimônio de trabalhadoras e trabalhadores, que foi Mariana e Brumadinho. E é interessante que promove aquela tragédia toda, como ocorreu em relação a essa empresa, e este apagão agora da Enel no início de novembro, no dia 3, que está na memória de todo mundo, e depois, no caso da Vale, vai para a TV fazer propaganda de responsabilidade social, como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Então, o mesmo está ocorrendo em relação à Enel. Este apagão e a forma como a Enel atuou em relação ao apagão é rigorosamente preocupante. Aqui nós já tivemos episódio de piscar a luz, está todo mundo inseguro e preocupado, porque já na segunda-feira, dia 6, quando ocupamos a Avenida Paulo Aires, nós tínhamos notícia, por exemplo, do Marabá, que é um bairro aqui próximo, em que o fornecimento de energia foi interrompido na sexta-feira, com queda de árvores, etc., foi restabelecido para acabar de novo. Ou uma preocupação que a gente teve aqui durante a ocupação da Avenida Paulo Aires foi alertar todas e todos os moradores para desligar tudo da tomada, porque houve no Marabá, aqui em Taboão da Serra, inclusive queima generalizada de aparelhos, de residências e pequenos comércios, por conta do retorno da energia com uma carga muito superior que queimou tudo. Então, assim, até agora é uma indignação muito grande. Nós, inclusive, temos conversado aqui o seguinte, e não sabemos que providência a administração do condomínio tomou, mas aqui a gente tem conversado durante a semana, algumas moradoras e moradores, que nós queremos que a Enel indenize todas e todos que tiveram, todas e todos tiveram, né? Sofreram as consequências do apagão, com perda de alimentos, medicação, dia de trabalho, porque teve gente que não teve condição de trabalhar porque não tinha como tomar um banho para ir trabalhar. Então, a gente entende que isso precisa ser cobrado, porque as autoridades, no caso aqui de Taboão, inclusive, é bem interessante, porque o prefeito do município não se pronunciou, não providenciou caminhão-pipa, não providenciou transporte de emergência para essa situação de pessoas doentes que são cuidadas dentro de casa e que precisam, sim ou sim, da energia elétrica, inclusive para garantir o funcionamento de equipamentos de tratamento de saúde. Não houve nenhum pronunciamento do prefeito municipal em relação a isso, e nada, nem um caminhão-pipa para resolver o problema de água, enfim, um caos absoluto. Então, nós conversamos muito sobre isso durante os dias do apagão, nesta manifestação, e temos conversado que isso já é um alerta para nós do que vai acontecer em relação à Sabesp, que já está sendo privatizada pelo governador do estado, e as ações estão restritas a 2 fatores. Primeiro, a gente quer destacar a greve dos trabalhadores da Sabesp, junto com os trabalhadores do metrô e da CPTM, no dia 3 de outubro. No início do mês de outubro, foi uma greve dessas 3 categorias, bastante importante, para denunciar a privatização em curso, por parte do governo do estado, desses 3 serviços, e, ao mesmo tempo, abrir um plebiscito organizado por esses sindicatos, para que a população pudesse se posicionar, e esse plebiscito está sendo fechado, nós participamos desse plebiscito,
e achamos até que se o plebiscito tivesse continuado para além do dia 5, que ele terminou dia 5, as pessoas teriam muito mais gente participando e dando a opinião contrária à privatização, justamente pelo que aconteceu com o apagão da Enel no dia 3. E que deixou, no nosso caso, a energia elétrica voltou, porque a gente fechou a Avenida Paulo Aires. A Avenida Paulo Aires é o retorno aqui no Taboão, então o impacto do trânsito na BR-116, tanto para sentido Curitiba, sul do país, quanto sentido São Paulo, foi bastante afetado. Então, por isso que a Enel veio e resolveu. Agora, há bairros que ficaram mais de 8 dias sem energia elétrica. Há bairros ainda que não tiveram a situação da energia elétrica regularizada até hoje. A energia voltou para acabar, está voltando e acabando, ou seja, um rigoroso absurdo. Então, nesse aspecto, nós entendemos que esse é um alerta, precisamos impedir a privatização da Sabesp e, ao mesmo tempo, discutir a necessidade de reestatização da Enel. A Enel tem que ser reestatizada, é um serviço que precisa ser público, porque é de interesse social, não pode estar ligado ao lucro, e é um serviço que tem que ser controlado pela classe trabalhadora. Então, essa reestatização tem que estar sob controle das trabalhadoras e dos trabalhadores, para que o serviço prestado seja à altura das necessidades da população que paga, e paga muito caro por esse serviço. E depois deste apagão do dia 3, nós já tivemos novos episódios, agora recente, porque houve outra chuva com ventania. Agora, para o final de semana, está previsto mais um temporal, e o que acontece é isso: cai árvore, derruba fio, há uma especulação da população. A gente anda de ônibus e escuta, né? E é uma coisa que a gente conversou também durante a ocupação da Paulo Aires. Os ricos que moram nos Jardins, Morumbi, etc., não estão tendo o mesmo problema. Eles estão derrubando a energia elétrica nos bairros periféricos, inclusive para assegurar que nessas regiões tenham energia elétrica. Então, isso é rigorosamente um absurdo. E nós precisamos alertar a população, mobilizar a população, porque, como eu disse, a privatização da Sabesp está em curso, e parlamentares de esquerda têm feito um movimento no sentido de barrar essa privatização por dentro do parlamento. Só que o parlamento, os parlamentares de esquerda são uma minoria, dentro de um parlamento eleito e completamente comprometido com os setores que querem privatizar e que vão participar da privatização. Então, esses parlamentares que estão lá, eleitos com dinheiro dessas empresas, vão aprovar a privatização da Sabesp sem fiscalização, e nós vamos estar rigorosamente na mão, como já estamos, em relação à Enel. Sandra, quando você falava aqui, né, sobre as manifestações, eu estava pensando num negócio, né? Essas manifestações, né, que populares, né, da classe trabalhadora, né, que ocorreram, né, ao meu ver, de forma, né, dispersa, né? Ocorreu uma ali, outra acolá, né? E não houve nenhuma articulação, né, dessas manifestações para fazer algo, né, articulado, algo unificado, né? E ao mesmo tempo não houve, né, uma preocupação aí dos setores da esquerda em tentar unificar essas manifestações, inclusive, né, ganharia, né, ao meu ver, um outro patamar na luta aí, né, contra a privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, né, dessa ausência, né, de amplos setores da esquerda em relação a essa articulação que eu te falei. Esse detalhe que você está falando, ele é muito importante, porque essas manifestações ocorreram de forma espontânea e boa parte delas dispersadas pelas forças policiais,
que não querem, de forma alguma, obstrução, querem fazer parecer que está tudo bem. Nós sabemos qual foi o esforço que foi feito aqui na Avenida Paulo Aires pelos moradores, pelas moradoras e moradores do condomínio Serra Verde, por nós, para garantir essa ocupação durante 11 horas. Durante 11 horas foi uma queda de braço com as forças policiais, com opiniões, né, que vinham desde a Enel, passando por parlamentares e, enfim, administração de condomínio, de que talvez fosse possível abrir uma via, que a situação seria resolvida, e só foi 11 horas depois, porque a gente ficou 11 horas. Então, foram manifestações espontâneas e cada uma com um resultado ou uma repercussão. Conforme eu falei, a greve do dia 3 de outubro foi uma greve contra a privatização unificada dos sindicatos dos trabalhadores do metrô, do sindicato dos trabalhadores da CPTM, Companhia de Trens Metropolitanos, né, e da Sabesp, trabalhadores da Sabesp. Eles têm uma próxima paralisação contra a privatização prevista para o dia 28 de novembro. Inclusive, no caso do metrô, houve demissões, né, de 3 trabalhadores e ativistas que participaram, estavam participando diretamente dessa mobilização contra a privatização. Já é um ataque do governo, né, para minar o movimento. Essa próxima greve, ela tem uma importância muito grande, ela está buscando trazer outros setores do funcionalismo para participar dessa mobilização, e a população vai estar mais informada, depois do plebiscito, da importância dessa luta contra as privatizações. Agora, só o esforço dos sindicatos e dos trabalhadores destas categorias é insuficiente para barrar as privatizações. Nós entendemos que é necessária a mobilização do conjunto da população, principalmente da classe trabalhadora, para se posicionar e barrar, de fato, com mobilizações, essas privatizações. E aí você tem completa razão de chamar a atenção para as organizações e partidos da esquerda, do movimento organizado de trabalhadoras e trabalhadores, sindical, popular, e das centrais sindicais. Essa precisa ser uma luta unificada e uma luta massiva. Nós, por exemplo, do Grupo Operário Internacionalista, estamos discutindo com os moradores aqui dentro do condomínio uma proposta que nós estamos elaborando, além da proposta de cobrança da Enel, da indenização das perdas, porque também fica bonito para essas empresas que promovem essa calamidade toda e a conta nossa vai chegar no próximo mês para pagar do mesmo jeito, quando nós achamos que nem pagar conta a gente deveria. A Enel tinha que nos indenizar com a isenção de tarifa de energia elétrica proporcional ao período que ficamos sem energia e a quantidade de perda que tivemos. Simples assim. Ah, vamos ficar 6 meses sem pagar a conta de energia elétrica? Exatamente. Há casos que vão chegar a isso, porque a Enel deixou sem fornecimento de energia inúmeras pessoas durante mais de uma semana, entende? Então, a gente precisa organizar para ter essa proposta e mobilizar para que todas as pessoas prejudicadas sejam indenizadas por essa empresa. Ah, a empresa não tem condição de arcar com isso. Bom, a empresa não tem condição nem de ser responsável pelo fornecimento de energia, como ficou demonstrado. Por isso a gente fala da reestatização sob o controle dos trabalhadores. Se não dá conta do serviço a contento, que seja retirada dela a empresa, a essa prestação de serviço, porque, afinal de contas, a responsabilidade dela era dar conta. Se não está dando conta, né? E outra questão que a gente acha muito importante de mobilizar as centrais sindicais, os movimentos organizados de trabalhadores, popular, sindical, e aí a gente chama atenção
principalmente da CSP com Lutas, né, de movimentos importantes como o MTST, que é um movimento que está nas regiões, como o bairro, né, a Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, a grande central ainda, dirigida pelo PT, que nós podemos, porque permite, por exemplo, aqui em São Paulo, a Constituição Estadual, realizar um plebiscito que garanta que a população opine sobre a privatização da Sabesp, CPTM e metrô. Por quê? Porque isso não pode ser uma decisão só do governador e nem na Assembleia Legislativa dos deputados eleitos com grana das empresas que querem comprar as empresas estatais. Então, é necessário que a população se posicione. E nós estamos falando de um plebiscito, não desse plebiscito que é encaminhado pelo movimento, como foi feito agora, ele tem uma importância muito grande, esse plebiscito, porque vai expressar a vontade da população. Mas a gente quer um plebiscito legal, daquele que só privatize, o governador só vai privatizar a Sabesp, por exemplo, se houver acordo da população. Plebiscito como esse, nós tivemos 2, nós vamos lembrar, a nível nacional, que foi aquele plebiscito que consultou sobre a forma de governo, lembra? Monarquia, presidencialismo, parlamentarismo. E o outro plebiscito foi o plebiscito sobre as armas. Então, pode sim, pelo artigo 24 da Constituição Estadual, haver um plebiscito que condicione a privatização ao referendo, ao acordo, à anuência da população. Esse plebiscito, ele pode ser exigido, é um percentual dos eleitores que existem no Estado, e a gente acha que as principais centrais sindicais e os sindicatos, a elas filiadas, precisam encabeçar essa luta. Então, está na hora de convocar um encontro geral, grande, urgente, para organizar esta campanha massiva contra as privatizações. E essa campanha massiva pressupõe, além desse plebiscito, mobilizações de rua e campanhas nos bairros, nos locais de trabalho, etc. Eu não sei se respondi, se tiver alguma dúvida, você coloca e eu explico melhor. Sandra, explicou sim. E eu queria que você falasse, né? Você toca numa questão bastante importante que eu quero entrar, né? Da questão aí da indenização, né? Porque as perdas aí foram gigantescas. A que pé, mais concretamente, está essa situação, né? Vocês estão, né, buscando algum órgão público, estão aí fazendo alguma mobilização em torno desse sentido, né? Eu gostaria aí, né, de saber, né, como que, a que pé, né, concretamente está essa situação. Guilherme, só antes de eu te responder sobre a indenização, eu localizei aqui no artigo 24, parágrafo 3º, essa iniciativa popular do plebiscito, ela pode ser exercida pela apresentação de um projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5/10 de unidade por cento do eleitorado. E aí, o segundo item fala: 1% do eleitorado do Estado poderá requerer à Assembleia Legislativa a realização de referendo sobre a lei, que impeça a privatização, a não ser que haja o acordo por plebiscito com participação do eleitorado do Estado de São Paulo. É isso que a gente fala em relação a Sabesp, metrô e CPTM. Agora, sobre a indenização, o que aconteceu? Foi bem interessante o processo aqui, porque, como eu disse, a energia elétrica faltou durante o feriado prolongado, por assim dizer, né? Dia 2 foi feriado, sexta-feira foi dia 3, sábado, domingo, e na segunda nós ocupamos a avenida. É interessante porque a hora que acabou a ocupação, havia um cansaço mortal
né, um sol quente, ficamos o dia inteiro no sol quente, e a gente sempre falava, a imprensa apareceu aqui, né, muito ostensivamente, foi bem importante, pelas horas que a gente ficou. A primeira imprensa, quando apareceu, já tinha 6 horas que a gente estava ocupando. Então, até completar as 11, apareceram mais 3 canais importantes de imprensa a nível nacional que acabaram noticiando, além das redes sociais, né, em que as pessoas vão informando o que está acontecendo. E, terminada essa manifestação, nós literalmente fomos para as nossas casas dar cabo da limpeza de tudo que tinha que ser limpo com o restabelecimento da energia elétrica e da água, né? Porque foi simultâneo, ligou a energia elétrica, a água voltou, porque nós estávamos sem água por falta da bomba que joga água nas caixas dos blocos aqui do condomínio, são 37 blocos. E tudo isso se deveu a um transformador que foi atingido pela árvore no dia 3, e eles só arrumaram no dia 6, quando a gente ocupou a avenida. E aí, todo mundo volta a trabalhar, e a gente tem se encontrado no condomínio e conversado, e ontem, inclusive, nós conseguimos conversar com um grupo maior, e faremos justamente uma reunião para dar um formato que, ao que tudo indica, será um abaixo-assinado daqui do condomínio, exigindo a isenção do pagamento da energia elétrica para a Enel durante o período proporcional que ficamos sem energia elétrica e as perdas que obtivemos. Então, generalizadamente é isso. A gente tem conversado com outras pessoas de outros bairros que ficaram sem energia elétrica, conversado porque a gente conhece. Esse canal, esta entrevista para o canal Mesa de Debate, ganha uma importância muito grande para dar repercussão a isso. Nós achamos rigorosamente absurdo que a Enel saia desta como se nada tivesse acontecido. Nós não temos ainda a dimensão da indenização, mas que nós começamos a formular aqui como sendo o não pagamento, a isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica por um determinado período. Por exemplo, 3 meses, nós que ficamos 3 dias sem energia elétrica. Agora, os que ficaram mais tempo, que fosse proporcional, como forma de amenizar as perdas e como forma da Enel pagar efetivamente aquilo que nos obrigou a perder por conta de um péssimo serviço prestado, né? E essa semana a gente teve a oportunidade de assistir a audiência pública que fizeram na Alesp, audiência pública, a CPI, né? Abriram a CPI na Assembleia Legislativa sobre a Enel e o apagão. E a informação que eu tive pela imprensa é que faltou energia elétrica no primeiro dia, 2 vezes. Então, assim, parece brincadeira. E, no nosso caso, não é brincadeira. Existe uma situação muito limite da classe trabalhadora. Primeiro, que as coisas estão caríssimas. Segundo, que as pessoas estão ganhando muito mal. Terceiro, que há um volume muito grande de desemprego. Então, assim, nos obrigar a perder o pouco que a gente tem é rigorosamente absurdo. Não podemos admitir. Então, a Enel precisa indenizar a população por essa perda que ocorreu, principalmente a população trabalhadora, né? Mas nós não temos ainda uma proposta fechada. A gente quer divulgar essa proposta e tem, de novo, eu repito, razão você da gente precisar envolver aí os grandes movimentos, centrais sindicais, sindicatos, movimentos urbanos como o MTST, para que isso seja assegurado e garantido, e sabemos nós que não vai ser na conversa, nós vamos ter que fazer grandes mobilizações para assegurar isso e para garantir que essa falta de respeito e essa verdadeira patifaria, né, que é esse apaga e volta, esses apagões sigam ocorrendo. E é interessante também, Guilherme, se você me permite, o seguinte,
a gente está acompanhando um verdadeiro bate-boca, né? Um negócio fora do comum. A Enel responsabiliza a prefeitura, as prefeituras, pela não realização de poda e corte de árvores. As prefeituras alegam que não há como cortar árvores que não tenham problema, é crime ambiental. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma especialista que estava falando o seguinte, né? E aí a gente tem uma ideia perfeita do que é o capitalismo, né? O capitalismo é esse sistema econômico que garantiu um progresso muito grande para a humanidade no início e hoje começa a destruir rigorosamente a natureza, o meio ambiente, as pessoas. Porque, por exemplo, essa alteração climática toda que a gente está vivendo nesses dias de intenso calor na primavera, e essa ventania, esses vendavais, esses efeitos climáticos do desmatamento e da poluição, é de inteira responsabilidade das empresas capitalistas que poluem, desmatam e fica por isso mesmo. E agora nós estamos sentindo as consequências. Nas cidades, eu sou professora, já participei de ações assim, e vocês já devem ter participado também, que quando a situação fica muito ruim, vão plantar uma árvore. Aí eles distribuem muda, a gente vai lá para os canteiros das calçadas, das avenidas, e planta uma árvorezinha numa manilha, só que em volta está tudo asfaltado. São árvores que ficam com raízes sufocadas. E até a própria poda, se não é realizada com responsabilidade, por exemplo, um especialista hoje dizia que a poda da árvore, a copa da árvore precisa corresponder à raiz para ela manter o equilíbrio. E a poda não pode ser feita de um lado só, porque desequilibra. E as árvores não podem estar plantadas individualmente, árvores grandes. Por quê? Porque ela vai sofrer as consequências do asfalto, da chuva, do vento, e vai cair. Então, nós estamos rigorosamente reféns de um sistema econômico que só pensa no lucro, e quando o lucro é muito grande, quando um grupo pequeno de capitalistas consegue muito dinheiro, o que eles fazem? Fazem o que recentemente o mundo inteiro assistiu, espantadíssimo, que foi aquela viagem de submarino lá para os destroços do Titanic, que morreram lá embaixo. Não tem mais onde gastar dinheiro, começa a promover viagem para ir para Marte, para ir para o fundo do mar, enquanto a gente tem uma parcela da população desempregada, morando na rua, morrendo literalmente, de calor ou de frio, porque nesse calor as pessoas estão, muitas crianças, idosos, que já têm problema maior com o calor por conta da facilidade de desidratação, né? Morrendo enquanto uma meia dúzia de capitalistas enriquece e segue destruindo. Então, o capitalismo, ele está assim. E essa é uma consciência que nós precisamos adquirir na luta contra essas questões que vêm ocorrendo, como, por exemplo, o apagão, a destruição da Amazônia, o massacre da população indígena, no plano internacional, o massacre da população palestina. Tudo isso são consequências desse capitalismo desvairado que nós, ao mesmo tempo que lutamos por nossa necessidade, nós precisamos lutar por uma sociedade onde todas as pessoas tenham direito à vida, tenham emprego, tenham salário digno, tenham moradia, tenham condições de viver, tenham um ambiente saudável. Né? Aqui em Taboão, por exemplo, nós temos a cidade das Torres, é o maior adensamento populacional da América Latina. Torres de 25 andares sendo construídas num município que, quando chove, entope tudo, o trânsito para sair daqui é muito difícil, e agora esses efeitos climáticos já começam a demonstrar também o que vai ocorrer nesse próximo período. Então, a vida da classe trabalhadora
não vai melhorar se não houver luta para que a própria classe controle a sociedade. Um governo que seja da classe trabalhadora, sem patrões. Porque outro episódio interessante é o seguinte: cadê o Lula? Não se pronunciou até agora sobre isso, a nível federal. Nada, não falou nada. E precisava se manifestar. O povo que colocou o Lula lá foi para que ele revertesse a situação que estava colocada. E a situação não está revertida, ela está piorando. Segue o desemprego, segue os baixos salários, segue o aumento dos aluguéis, segue o aumento da população de rua, agora essas catástrofes ambientais. Agora, por que o Lula está calado? Porque o governo dele é junto com burgueses como Alckmin e outros que querem mais, é isso mesmo, né? Mais desenvolvimento capitalista irresponsável e massacre da população, de todas as formas, desde a violência policial até esses grandes desastres ambientais provocadas pela irresponsabilidade das grandes empresas capitalistas, que só destroem. Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu tratar bem aí dessa questão. Então estamos encerrando aqui mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Sandra, né, dizer que estamos juntos aí nessa luta, né, podem aí contar com o Mesa de Debates aí para essa questão. E passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Guilherme, eu quero agradecer em nome do Grupo Operário Internacionalista e também ao grupo de moradores e moradoras que estão se organizando aqui dentro do condomínio para encaminhar essa luta tão importante, que não é só nossa, é uma luta da população trabalhadora de São Paulo, da grande São Paulo, né, do estado de São Paulo, que sofreu e está sofrendo ainda com esse apagão. Agradecer a oportunidade da gente divulgar essa luta. Como eu disse para você, há inúmeros aspectos dessa luta que a gente ainda está encaminhando, né? Estamos encaminhando como GOI, estamos encaminhando junto aos moradores aqui, vamos encaminhar junto aos sindicatos e às centrais sindicais, e tão logo a gente tem um formato dessa questão, tanto da Enel, os prejuízos causados à população, que nós repetimos, temos que ser indenizadas e indenizados. A Enel tem que pagar tudo que fez a classe trabalhadora perder com esse apagão. E também os detalhes dessa campanha que a gente está querendo que seja feita para que haja um plebiscito oficial para a gente poder votar contra a privatização da Sabesp, contra a privatização da CPTM e contra a privatização do metrô. E pela melhoria desses serviços por parte de um Estado que precisa ter o nosso controle, porque o Estado também deixa o serviço ficar ruim para todo mundo bater palma, não, tem que privatizar, vem a privatização, e tudo que está sendo privatizado e terceirizado só piora, educação, saúde, transporte, de um modo geral. Então, assim que a gente tiver o formato dessa questão da luta contra essa patifaria toda da Enel e pela indenização, e a luta contra a privatização da Sabesp, que a gente faça um contato com você e possa voltar para divulgar também em que pé que está. E se houver também, evidentemente, essa iniciativa em outros locais, e essa discussão, eu acredito que o Mesa de Debate vai divulgar também, para que a gente tenha conhecimento, e a gente caminhe para unificar essa luta, que, como disse você, ocorreu de forma espontânea em inúmeros lugares, e que precisa ser unificada para que seja uma luta que alcance uma tão necessária vitória nossa em relação a esses serviços públicos privatizados que estão transformando a nossa vida num verdadeiro caos e num verdadeiro inferno. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Sandra, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos, isso ajuda aí na divulgação, né, dessa luta.
né? Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e o TikTok. E quem puder colabore aqui com o nosso 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje só. Um forte abraço a todo mundo, um ótimo final de semana na medida do possível e